Olá, graça e paz, boa tarde para vocês. Hoje eu passei aqui para compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor, desta palavra que me inspira, que me instrui, que me dá suporte para superar, para resistir, para não desistir dos propósitos que Deus tem para as nossas vidas. E eu estava pensando e conversando a respeito do conceito atual de mulheres empoderadas. Nós vemos aí muitos conselhos, coaches falando a respeito do empoderamento da mulher, que é tomar as rédeas da sua própria vida, não viver mais sob o domínio de ninguém, de ter o controle da sua vida, das suas ações, ter liberdade de ir e vir, né? Ter seu próprio sustento, seu próprio dinheiro e conquistar sua posição social no meio em que ela deseja. Então, as mulheres lutaram muito por seus direitos de crescerem, de evoluírem emocionalmente, financeiramente, como pessoas, todas as áreas da vida. E aí nós vemos que a partir daí, a partir desse conceito da liberdade que muitas tomaram, aconteceram muitos divórcios, né? Porque as mulheres, elas já não suportavam mais ser massacradas, humilhadas, destratadas, humilhadas por seus companheiros. E a partir desse empoderamento, muitas se sentiram livres até demais, a ponto de desacreditarem no amor, desacreditarem nas pessoas. E eu quero deixar aqui para você, porque eu estava meditando no livro de 1 Samuel, capítulo 25, a respeito da história de Abigail. Abigail, uma bela mulher, cheia de qualidades, cheia com grandes características. E a Bíblia conta a história dessa mulher que tem um desfecho muito interessante. O seu casamento tem um desfecho muito interessante. Ela é casada com Nabal. E a Bíblia diz que Nabal é um homem rude, um homem rico, porém um homem rude, ingrato. Eu fico imaginando aquela mulher que ela tem uma situação financeira bem confortável, que o seu esposo lhe proporciona de tudo, materialmente falando, financeiramente falando, mas não lhe provê o principal, que é a companhia, que é o amor, que é o zelo, que é a parceria de estar ali junto, de mãos dadas. Então, muitos homens, eles acham que por bancarem uma mulher financeiramente, por bancarem a casa, os filhos, por ser o provedor, isso no coração dele já basta. Enquanto a mulher, é lógico que ela quer tudo isso, lógico que ela quer conforto, mas ela quer a companhia, a atenção, que é o principal que as mulheres buscam em seus companheiros, né? É o companheirismo. A palavra já diz o companheiro. Elas esperam companheirismo, atenção, zelo, cuidado. E lendo essa história, nós vamos aqui aprender com Abigail
O que Deus fez na vida dessa mulher e o que Deus pode fazer na sua vida, no seu casamento, na sua família. Vou fazer aqui um resumão. A Bíblia conta que Davi estava fugindo de Saul, né? Então, se ele ficou assim um tempo se escondendo, e aí ela conta que em determinado momento eles acabaram, né, o estoque de alimentos, e ele pediu aos seus moços gentilmente, e aqui começa a história, o desenrolar da história desta mulher. Davi pediu aos seus moços que fossem até Nabal e lhe pedissem comida e bebida, né? E quando eles foram, ainda pediu com gentileza, né? E quando eles foram e fizeram esse pedido a Nabal, Nabal disse, fingiu que não conhecia Davi e fez a seguinte pergunta, quem era Davi, né? E aí, seu jeito arrogante, ingrato de ser, deu uma resposta negativa aos que aqueles homens foram pedir a ele. E aí, de repente, ele chega e conta, né? Os moços contam a Davi que Nabal, além de rejeitar, oferecer ali os alimentos que ele pediu, gentilmente, Nabal fingiu nem conhecer Davi, o que acendeu de imediato a ira de Davi. E Davi de imediato colocou em seu coração que iria matar Nabal e todos os seus. E no decorrer da história, um dos moços que ouviu a história, o pedido de Davi, se aproxima de Abigail e lhe conta a história. Abigail ficou assustou-se naquele momento, né, com o pedido e com a ingratidão de Nabal diante da sua negativa, porque Davi muitas vezes protegeu o rebanho de Nabal. Muitas vezes Davi e seus moços, eles guardaram ali, né, todos aqueles bens e a vida, a própria vida de Nabal. E Nabal responde de forma ingrata com essa negativa. Abigail, a Bíblia fala aqui no capítulo 25, nós vamos ver algumas características e algumas qualidades de Abigail, que eu vou começar a citá-las, e as características de Abigail, aqui citadas, diz que ela era uma mulher que, além de ser muito formosa, era uma mulher inteligente, prudente, era uma mulher educada, era uma mulher submissa e uma mulher que tinha atitude. E nós vemos aqui essa atitude quando ela de imediato se prontifica a preparar toda a alimentação que Davi pediu. E ali a Bíblia vai dizer que ela prepara ali uma grande quantidade de alimentos, de bebidas, e manda que seus moços levem esses alimentos a Davi, né? Tudo que Davi pediu, eu acredito que ela deu em maior quantidade para Davi. E ela foi também ao encontro de Davi, nesse momento, levar, juntamente com os moços, a alimentação que Davi havia pedido. E quando ela chega lá, aí nós vemos a atitude, ela se prostra diante de Davi com seu rosto em pó, uma mulher rica, uma mulher fina. Naquele momento ela não se importou com seu status financeiro. Ela não se preocupou com sua condição financeira de mulher rica, de mulher poderosa. Naquele momento ela estava empoderada pelo poder de Deus. Ela estava empoderada de amor. Ela estava empoderada de sabedoria. Ela estava empoderada
pelo poder do Espírito Santo, que a levou a tomar essa atitude de humilhação, essa atitude sábia de se humilhar por sua família. Ela se coloca ali como culpada no lugar de Nabal, o seu esposo. E ela clama por misericórdia. Ela, naquele momento ali, ela pede perdão, ela busca a paz e ela se humilha. E diante dessa atitude que ela teve em querer resolver o problema que Nabal causou com a sua negação, com a sua negativa ali, o coração de Davi se alegrou. Ele recebeu aquele presente dado por Abigail e a despediu em paz, né? Ele diz para ela no versículo 32 e 33, ele vai dizer o seguinte: então Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência e bendita sejas tu mesmo, que hoje me tolhestes de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, se tu não te apressasses e me não vieras ao encontro, não teria ficado Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Nós vemos essa atitude de Abigail, é uma atitude que nós mulheres devemos ter. É uma atitude de mulher que apazigua, de que promove a paz no nosso lar. Essa autoridade, esse empoderamento é aquilo que Deus espera de nós como cristãs. O inimigo tem destruído casamentos, o inimigo tem destruído famílias. Quantos filhos sendo criados em lares destruídos, filhos que no futuro tem tudo para dar errado, se não for a misericórdia de Deus na vida deles. Famílias que tem tudo para dar errado. Mas quando nós mulheres, que somos empoderadas pelo poder de Deus, pela autoridade de Deus na nossa vida, quando somos empoderadas de humildade e de conhecimento da palavra de Deus, nós agimos diferente. Não agimos como as mulheres do mundo, empoderadas pelo desejo de serem superior, de serem donas das suas próprias vidas, das suas próprias atitudes. Quando nós, mulheres cristãs, nós decidimos ser guiados pelo Espírito Santo em nosso relacionamento, seja conjugal, sejam familiares, sejam no trabalho, seja na faculdade, seja na igreja, que é um lugar tão difícil da gente manter um relacionamento, é uma dificuldade grande. Nós temos essa dificuldade de manter um bom relacionamento, porque existe o ciúme, existe a inveja, um quer tomar o lugar do outro, um quer ser melhor do que o outro. Isso não só na igreja, mas na nossa vida, no nosso contexto geral. Nós sempre procuramos o meio de querer ser melhor do que o outro. Nós queremos saber mais, conhecer mais, fazer melhor. Mas essa história da Abigail, ela nos faz entender o seguinte: Abigail casada com Nabal, este homem que, de acordo com a Bíblia, por ser rude, eu imagino que era um homem grosseiro, sem educação, sem modos, um homem que não tinha romantismo nenhum consigo, mas que bancava a casa. E da Abigail, com toda a sua beleza, com todo seu jeito sutil, gentil, que a Bíblia cita, ela conseguia conviver e administrar bem essa situação. E Deus, que tudo vê, Deus olha a sua situação
ela hoje pode estar terrível, pode estar por um fio o teu casamento. Mas eu quero te dizer que Deus, os olhos do Senhor estão sobre a tua vida, os olhos do Senhor estão sobre o teu clamor. Os olhos do Senhor, eles estão sobre ti, esperando uma atitude sua. Abigail teve a atitude de reparar o mal que Nabal causou-lhe, ia causar. Toda a sua família seria destruída, seria morta. Se ela não tivesse a atitude de conceder, de ceder, de oferecer, ela foi grata. Ela reconheceu que Davi protegeu a sua casa, a sua família, os seus rebanhos. Ela reconheceu. O reconhecimento das nossas atitudes, ou do que os outros fazem por nós, tem uma diferença gigantesca. Porque nós costumamos, quando a situação está difícil, nós optamos por escolher o confronto. Nós optamos por escolher bater de frente. Os relacionamentos se tornam relacionamentos de contenda, de comparação, de poder, de quem manda mais, de quem vai ganhar. E não é isso que Deus quer no teu lar. Deus quer mudar a história da tua casa, Deus quer mudar a história da tua família, Deus quer mudar a história do teu casamento. Não seja você que abre mão, não seja você que vai abrir mão do seu casamento. Nós vemos aqui o que Deus fez na vida de Abigail. Depois que ela serviu a Davi, ele satisfeito e grato, porque não precisou matar ali, derramar sangue de pessoas inocentes. Ele diz para ela, sobe em paz a tua casa, bem vês que ouvi a tua petição e atendi. Ou seja, aquela mulher, ela se despediu ali de Davi tranquila, em paz, porque ela teve resposta. O seu clamor foi respondido. Para quem você está clamando? Você está reclamando ou você está clamando? Você sai aí contando as suas intimidades para os seus vizinhos, para um e para outros? Você sai falando mal do seu cônjuge, que é sua carne. Vocês dois são um. A Bíblia diz que quando se casaram ali, eles se tornaram uma pessoa só. É uma aliança. Então assim, não fique falando da sua vida para terceiros. Fale para Deus. Fale para quem pode mudar a tua história. Porque nenhum de nós nos casamos para nos separar. Nenhum de nós nos casamos para viver um fracasso. Para fracassar, não. Nós nos casamos para fazer o outro feliz, para sermos felizes. Assim como o projeto original de Deus. O projeto original de Deus para a família era de união, de companheirismo, de amizade. Era de paz. Não era isso que a gente vive hoje, esta guerra constante. Hoje, quando você diz que você não briga no seu casamento, as pessoas se escandalizam, acham que você está mentindo. Um dia nós fizemos uma brincadeira na igreja. Eu fui convidada para levar uma palavra ali, um aniversário de casamento. E pela misericórdia de Deus e a bondade de Deus, a irmã que estava comemorando seus 20 anos de casada, ela me convidou para levar a palavra ali, uma palavra. E durante essa comemoração foi feita uma brincadeira. E quando meu esposo, ele falou a forma, um pouco, nessa brincadeira sobre o nosso casamento, uma das irmãs falou o seguinte: só quer ser o perfeito. E aí, claro, eu disse, só quer ser o perfeito? Não, ele é. Porque o meu marido é uma bênção do Senhor na minha vida. O meu marido é resposta de oração. O meu marido é um príncipe que Deus colocou na minha vida. E eu digo para você, eu dou esse testemunho pelo caráter, pela índole,
pelo amor, pelo zelo, pela preocupação. O meu marido, ele é um representante de Deus, do amor de Deus por mim. Assim como Deus ama e zela a sua igreja, assim é o amor do meu marido por mim. Ele ama, ele zela, ele cuida, ele protege, ele faz de tudo para me ver feliz. E eu, claro, correspondo a tudo isso. Deus tem nos abençoado porque Deus está em nosso matrimônio, em nosso relacionamento. Então, os meus filhos convivem conosco, nossos filhos são testemunha do que Ele é na nossa casa, do que Ele é para nós. Então, assim, não tenho medo de dizer que dentro da sua imperfeição, porque ninguém é perfeito, mas dentro das nossas imperfeições, nós somos perfeitos um para o outro. Nós nos amamos, nós nos respeitamos, porque acreditamos que Deus é o centro do nosso relacionamento. Deus, Ele é a base, Ele é o construtor principal do nosso relacionamento. Nós cremos que foi Deus quem nos uniu e nós vivemos esse amor em sua plenitude, assim como o amor de Deus. Eu sempre digo para o meu esposo, eu sou grata a Deus por sua vida, porque eu reconheço em você, através de você, o amor de Deus. É esse testemunho que nós precisamos dar dos nossos esposos, viver este amor em sua plenitude. Porque o que Deus nos dá é bom, é maravilhoso, é para nos completar. E aí, eu vejo aqui que Abigail, vivendo momentos difíceis com o seu marido, momentos de dificuldades, a Bíblia não conta que ela murmurou, que ela reclamou, porque ela poderia muito bem recorrer a Davi e dizer: mata só ele, me deixa viva, destrói ele. Mas não, ela clamou por seu esposo. Ela usou de misericórdia para com ele, mesmo sendo ele ruim. Ela clamou por sua vida, pela vida da sua casa, da sua família. E ali seu clamor foi atendido. Quando ela voltou para casa, a Bíblia conta que Nabal estava bêbado. E ela decidiu, sabiamente, em não conversar com ele enquanto estava bêbado. Porque sabia que não ia dar em nada, não ia resultar em nada aquela conversa. Muito provavelmente ele nem se lembraria no dia seguinte. E ela foi dormir e quando acordou, ela foi conversar com Nabal. Ele ficou uma pessoa totalmente sem. 10 dias depois, Deus o feriu e ele morreu. Eu fico imaginando quantas mulheres sofrem em seu relacionamento. Fico imaginando você que é casado agora, que está planejando se divorciar. Coloque o seu marido na mão de Deus. Presente a ele. Peça por libertação. Peça por ele com o mesmo amor que você tinha lá no início. Não desista dele. Um dia desse eu fiz um culto, nós fizemos aqui um culto aqui em casa, um dia da mulher, e ao fazermos ali uma brincadeira em que os esposos precisariam fazer uma declaração para suas esposas, nós ouvimos de um casal que por 30 anos teve problemas. E este homem chorou ao testemunhar da perseverança da sua esposa, por ela nunca ter desistido dele. E para nós foi muito gratificante isso. Foi muito lindo ouvir esse testemunho da persistência. Isso é amor. Isso é amor, você não abrir mão daquilo que Deus te deu. É amor, você não abrir mão da sua família, mesmo que no momento esteja ruim. Mesmo que você precise se afastar momentaneamente, mas não pense em divórcio. Se afaste momentaneamente, vá se tratar, vá tratar o seu esposo. Se afastem, orem, não desistam. Clamem ao Senhor por este relacionamento, por esta aliança.
Convide ao Senhor para fazer parte do teu lar, da tua família, da tua casa. Que exista em teu lar respeito, que exista em teu lar harmonia, que os seus filhos possam desejar no futuro um casamento, que vocês possam ser exemplo, que nós possamos ser exemplo. Dentro da minha casa eu falo para minha filha, você está vendo como é que um homem trata uma mulher? Se lá fora chegar o dia em que você começar a namorar e você encontrar alguém que te trate de forma diferente, rejeite, porque você tem bom exemplo dentro de casa do que é um casamento, sob a supervisão e a orientação de Deus. O que é amor, o que é cuidar. E nós vimos ali que quando Deus feriu Nabal e ele morreu, passados uns dias, essa história vai nos dizer que Davi mandou um de seus moços, ao descobrir que Nabal havia morrido, Davi mandou um de seus moços ir à casa de Abigail trazê-la para si e se casou com Abigail. Eu digo para você, mulher, não se desespere. Tudo ao teu redor parece que não vai dar certo. Existe só contenda, existe acusação, existe humilhação. Eu te digo, se preciso for, se afaste, mas não se divorcie. Se afaste para que sejam tratados, se afaste para orar, se afaste para clamar a Deus que restaure a sua vida, que restaure a sua família. Não desista da sua família. Quem sofre são seus filhos. É lógico que toda criança que é criada em uma casa onde só existe contenda, essa criança ela é uma criança que corre sérios riscos de se tornar uma criança 100% problemática. Mas eu quero dizer que ainda há esperança. Ainda há esperança para os que têm fé. Ainda há esperança para aqueles que clamam a Deus de todo o coração. Não adianta, nós vemos aqui que em um canto Abigail ficou murmurando do seu marido, falando mal dele. Mas nós vemos aqui uma demonstração de amor, de gratidão. Porque mesmo com toda a forma rude que a Bíblia cita dele, ele estava ali com ela estava ao seu lado, ela estava mantendo esse relacionamento, até que Deus fez justiça por ela. Mas ela por si só não tomou a decisão de se separar. Ela por si só não tomou a iniciativa de ir embora. Ela clamou ao Senhor e Deus a justificou e a abençoou mais ainda. Eu acredito que Davi não se casou com ela somente por sua beleza física, porque ele poderia ter quantas mulheres ele quisesse. Mas o que atraiu em Davi foram as qualidades. O que atraiu o olhar de Davi para Abigail foram as suas qualidades. Porque ela era uma mulher sábia, uma mulher gentil, uma mulher que sabe resolver problemas. É uma mulher que sabe apaziguar. É uma mulher que sabe pedir perdão. É uma mulher que sabe se humilhar. E quem sabe muitas vezes nos tornamos tão arrogantes e dizemos assim: o culpado foi ele, a culpa é dele. Não existe culpado solo. Um casamento, nós somos um só. A culpa é dele e a culpa é minha. Então não existe culpado solo no casamento. E assim como houve aqui essa restauração na vida de Abigail, uma mulher que ao longo dos seus anos de casada foi humilhada, ela foi honrada. O próprio Deus justificou e libertou esta mulher. Eu quero dizer que hoje, dependendo da sua escolha, Deus ele te justifica e Deus ele honra. Deus ele honrará esta aliança. Deus ele honrará a tua vida e você vai testemunhar
daquilo que Deus fez. Nós precisamos mudar de conduta. Nós precisamos nos dar uma segunda chance a nós mesmos. Eu preciso agir diferente de como eu já estou agindo. Eu preciso fazer a diferença. Eu quero fazer a diferença. Eu não quero estar nas estatísticas dos que fracassaram. E nem da estatística dos que estão sofrendo, sendo humilhados. Eu preciso que Deus entre na minha vida. Diga isso ao Senhor. Deus, eu preciso que o Senhor entre na minha vida, no meu casamento, na minha família. Me dê uma resposta. Restaura esta aliança. Porque quando nós recorremos a Deus, Ele tem prazer em nos abençoar, em nos responder. Não façam como as mulheres de hoje que buscam o empoderamento. E mesmo que consigam isso, quanto mais poder essas mulheres elas conquistam, mais solitárias se tornam. E Deus não nos fez para sermos solitários. Deus, Ele nos fez para amar e para sermos amados, para respeitarmos, para sermos respeitados, para honrar e sermos honrados. É isso que Deus tem para você. Vitória no teu lar, vitória na tua família. Lembre-se, quando você desiste, quem perde é a sua casa, são os seus filhos. E Deus, Ele vai cobrar de nós uma atitude diferenciada. Deus vai cobrar de nós que não soubemos vigiar, que não soubemos clamar a Deus. Que na primeira briguinha, na primeira discussão, abrimos mão, dizemos eu não quero mais, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Precisamos ter sabedoria. Leia 1 Samuel capítulo 25 e aprenda com esta mulher. Pesquise sobre a vida desta mulher e seja você uma Abigail. Se o seu marido for um Nabal, é bom ele botar as barbas de molho. Porque Deus, Ele é um Deus justo, um Deus amoroso. E Ele peleja por nós. Ele peleja por nós em todo o tempo. Não pense você que essa situação ela é vista somente por você e ela é vivida somente por você. Ainda que você não conte para terceiros a sua vida, a sua intimidade, os olhos do Senhor estão vendo. E no tempo certo, Deus vai te honrar. Deus vai mudar a tua história. Deus vai transformar a tua história para que você testifique do poder de Deus na sua vida, no seu casamento. Que Deus te abençoe. Que a paz do Senhor reine em teu lar em todo o tempo, em todas as circunstâncias, abrindo portas aonde não tem. Que Deus ele possa prover, encher o teu celeiro. Que Deus possa encher a tua vida de amor, de paz, de harmonia. Que o teu lar seja regido pela presença do Espírito Santo em todo o tempo. Busque, clame ao Senhor e Ele vai mudar a tua história. Mas clame com fé, sem murmurar, sem duvidar, sem desacreditar. Porque Deus ele não opera na dúvida. Deus ele nos quer por inteiro. Entregue primeiro a tua vida ao Senhor. E Deus ele vai agir a partir daí, da sua decisão. Ele vai agir em todo o contexto da tua casa, da tua vida, da tua família. Os teus filhos são bênçãos do Senhor. Teus filhos são herança do Senhor. Os nossos filhos são herança do Senhor. São filhos para a glória de Deus. São filhos para a nossa honra. Porque é bom ter filhos tementes a Deus, filhos do bem, filhos da luz. É bom viver essa harmonia. É bom você poder sorrir. É bom você poder agradecer a Deus, louvar a Deus. Porque em todo o tempo a mão do Senhor está sobre nós, nos guardando, nos protegendo, nos dando livramentos. A mão do Senhor,
ela estará sempre sobre ti. E enquanto você estiver debaixo dessa mão poderosa e protetora, tua vida está guardada, o teu casamento está guardado, teus filhos estão guardados. Mas quando você decidir sair, as coisas mudam, porque aí você decide viver por conta própria, sem o Pai que te protege de todo o mal, em todo o tempo. Que você possa meditar nessa palavra, que você decida ser uma Abigail, que age com sabedoria, com discernimento, com maturidade, principalmente com amor e desejo de não perder a sua família, de não perder aquilo que Deus te deu. Que assim seja a paz do Senhor no teu lar. Fiquem com Deus.